queridos! Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do programa O Direito Azul no ano de 2025. O 2025 foi um ano de encerramentos de ciclos, todos os lugares, todo mundo está falando sobre isso, ao contrário de 2026, que é um ano de inícios. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto, um tema muito especial, como todos os outros, não menos importante, não mais importante, mas que diz respeito também a este fechamento de ciclo. Então hoje o nosso assunto é sobre direito por legitimidade. O que é legitimidade, Tamires? Legitimidade diz respeito ao nosso lugar de direito. Quando você está no seu lugar de direito, você tem legitimidade, você é legítimo, você é legitimado para aquele exercício, seja de um cargo, seja de um poder, seja de uma ação, você tem direito de estar aonde você está, você tem direito ao seu local de fala, você tem autoridade. Isso significa legitimidade. Mas por que isso tem a ver com o encerramento de ciclos? Por que isso tem a ver com o ano de 2025 e com o nosso último programa em si? Porque o ano de 2025, ele foi um ano que proporcionou uma série de curas, uma série de mudanças internas na nossa vida. Mudanças de consciências, mudanças de ciclos, mudanças de padrões. Muitas pessoas se sentiram perdidas, desorientadas, passaram por desafios, passaram por doenças, passaram por questões intrínsecas, questões particulares em suas vidas que mexeram com suas estruturas, que abalaram as suas crenças. Isso vai continuar acontecendo, mas agora com o movimento do ano 1, que é o ano de 2026, o primeiro de um ciclo de 9 anos. Então, o ano de 2025, ele encerra esse ciclo de troca de pele, digamos assim. Por isso que ele é o ano da serpente, né? De troca de pele, de mudanças interiores. E aí, quando você se posiciona dentro da sua legitimidade, você está pronto para assumir o seu verdadeiro lugar no ano de 2026. E o ano de 2026 vai exigir que você assuma, que você tenha a sua postura muito bem definida, o seu trono interno muito bem definido. Vocês se lembram que eu tenho conversado muito a respeito da questão do Deus interno, do reino interno, de que as coisas acontecem, de fato, de dentro para fora. Isso é muito especial, muito importante, e nós precisamos, com base nisso, assumir o nosso lugar de legitimidade, o nosso lugar de direito. E isso vai custar posicionamentos. Isso vai custar de nós uma certa confiança em nós mesmos, certo? Porque nós precisamos assumir quem de fato somos. Nós precisamos assumir a nossa identidade. Eu conversei programas atrás sobre direito à identidade. Identidade traz força para o exercício do nosso trabalho. Então, aqueles questionamentos, quem eu sou, de onde eu vim, para que vim? Tudo isso, o ano de 2025 nos trouxe essas reflexões. Nós construímos e pudemos alicerçar muito melhor essas bases. E agora é o momento de nós nos posicionarmos, sentarmos em nosso trono interno, assumirmos quem somos, a nossa função, para que, de fato, o exercício e o trabalho possa ser feito no ano de 2026. Então, voltando, o ano de 2025 mexeu nas nossas estruturas, mudou o que nós precisávamos mudar, nós evoluímos, amadurecemos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, e agora, nesse finalzinho, nessa reta final, nós precisamos sentar no nosso trono interno, vestir os nossos arquétipos de poder e exercer esse trabalho a partir do próximo ano, né? Uma vez que nós fatiamos aí dentro do nosso calendário o tempo dessa forma,
é assim que o inconsciente coletivo passou a vibrar, passou a compreender e passou a agir. Então, o programa de hoje, ele tem o objetivo de falar sobre legitimidade. O que é legitimidade? Né? Para quem está chegando agora, para quem ligou aí agora a rádio, a internet aqui, deixa eu ajustar aqui o pessoal da live. Legitimidade diz respeito, então, ao seu lugar de direito. O que é o seu lugar de direito? Vamos pensar no meio jurídico? Quando a gente entra com o processo? Imagina que você é pai ou mãe e você precisa pedir pensão para o seu filho. Você tem como pedir para o seu filho. Você não pode pedir pensão para o filho do outro. Isso é legitimidade. Você tem legitimidade para entrar com ação pelo seu filho, não pelo seu sobrinho, a não ser que exista, que a lei de alguma forma ou que um juiz tenha te dado esse poder por outras questões, uma curatela, uma adoção. Mas se você não tiver isso definido por uma sentença judicial, você não tem legitimidade para aquilo. Quem são os legitimados para pleitear uma herança? Os herdeiros, certo? A legislação civil, né, penal, enfim, ela não permite que um terceiro exerça em nome de outra pessoa o direito alheio. Então, você pode exercer os seus direitos, aonde você tem autoridade para estar, aonde você tem legitimidade para estar, ok? E a gente vai ver muito isso acontecer a partir do próximo ano. Quem tem e quem não tem legitimidade para o exercício de determinadas funções. Porque a Matrix, como nós gostamos de falar, ela está ruindo, ela está quebrando. Então, nós teremos muitas mudanças em estruturas. Não digo só de poder, não digo só de política, não digo só de instituições, porque isso começa de dentro para fora. Então, isso começa do individual, do interior individual para o interior coletivo e depois para se manifestar de fato na realidade prática, tridimensional, digamos assim. Então, 2026 ele chega como um ano no qual nós teremos condição de assumir os nossos verdadeiros lugares. E a energia para isso, gente, ela é tão forte que ela não vai admitir usurpação, certo? Então, máscaras cairão, pessoas que se dizem ser o que não são vão ruir, ficará inteiro o que for legítimo, quem de fato estiver no seu lugar de poder e autoridade. Dentro da legislação e dentro do direito, inclusive dentro do direito azul, o que define uma legitimidade, tá? A autoridade define, a eleição genuína define, o direito de sangue define legitimidade, por isso que a gente falou de herança, certo? Existem coisas dentro do direito que é o direito de sangue que prevalece. Filiação, herança, uma série de outras questões aí vinculadas ao direito de família e sucessões. Lógico, salvo outras situações de reconhecimento, né? Mas aí precisa de um reconhecimento que também traz legitimidade. Agora, o que a gente vê muito, que a gente viu até hoje, são situações nas quais a pessoa não tem legitimidade para estar onde está e acabou exercendo determinada função, determinado papel, determinado exercício, enfim. Isso não acontecerá mais. Então, se você tem legitimidade para estar em algum lugar, você precisa reconhecer isso em você primeiro, no seu interior. Você precisa se reconhecer e, a partir disso, o reconhecimento virá dos demais. E o seu lugar de direito será trazido a você instantaneamente. É como uma atração, porque tudo que pertence a você já rodeia o teu campo. Você às vezes não acessa porque a tua frequência, a tua vibração não está compatível com aquilo. Então, você precisa elevar a tua frequência, a tua vibração, elevar o teu campo até aquela ressonância para que seja possível o acesso ao que já te pertence.
certo? Isso também é legitimidade. Mas como que começa, então, a legitimidade? Autorreconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer, eu sei qual a minha missão, eu sei qual o meu papel e eu assumirei isso a partir de agora. Automaticamente o seu campo se reorganiza para te colocar dentro daquela função, certo? É tão forte, gente, é tão interessante essa questão de campo e de inconsciente coletivo, que vejam, eu tenho aqui o programa às segundas-feiras, 8 da manhã, como vocês estão aqui comigo. É muito legal que tudo que eu tenho observado isso ao longo de vários programas já, tudo que eu falo aqui no microfone, muitas vezes se desenrola ao longo da semana. Seja na minha própria vida, seja na vida de pessoas próximas, eu recebo muitos feedbacks de pessoas que me devolvem situações que elas estão passando e eu falei no microfone aqui. Ah, poxa, uma previsão que você faz? Pode ser sim uma previsão que eu faço, acredito nesse ponto, mas existe também o desencadeamento de teia, porque lembrem que a informação é colocada na teia. E eu falei para vocês, expliquei para vocês que no programa passado a gente joga informação através desse microfone, ele se comunica com a antena da rádio joga para outras antenas e a informação vincula no campo. Isso é informação, é dado. Então, tudo que puder captar de alguma forma a tecnologia, ela vai assimilar aqueles dados e ela vai fazer a distribuição. Isso não só a nível tecnológico artificial, mas a nível tecnológico natural, que é a nossa teia quântica, a nossa comunicação inconsciente uns com os outros, porque nós nos comunicamos o tempo todo, certo? Se você está num transporte público, você está se comunicando com aquelas pessoas. Por isso que as pessoas falam tanto que se você quiser mudar de vida, você precisa mudar de ambiente. Você precisa mudar as pessoas com as quais você se relaciona, porque você troca energia com o ambiente, você troca energia com aquelas pessoas. Às vezes não dá para você cortar totalmente o vínculo, porque tem alguma ligação, porque tem um parentesco, alguma coisa desse tipo, mas você tem como diminuir o contato. Você tem como elevar o teu campo para que o teu campo seja tão forte a ponto de impactar de forma positiva o campo das demais pessoas, das quais você tem que manter contato, certo? Então, isso é o emaranhamento quântico. Então, o programa de hoje, ele tem esse objetivo por ser o último do ano, para que nós possamos, neste momento, a partir de agora, fazer uma releitura de todo o ano de 2025, tudo que nós aprendemos, tudo que nós fizemos, tudo que foi construído em nós, para que agora a gente assuma o nosso lugar de direito. Eu tô falando isso, tá, gente? A gente tá trocando o ano de 2025 pelo ano de 2026. Hoje é dia 29 de dezembro de 2025, mas essa mensagem, ela serve para qualquer virada de ano, para qualquer virada de ciclo. Às vezes você tá mudando, você tá fazendo aniversário, então você tá mudando o teu ano. Também serve. Tá? Então, os cortes, o conteúdo que for para a internet, for assistido daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a mensagem continua sendo válida. Toda vez que você passar por um deserto, por uma situação difícil, por uma situação que te exige mudanças e quebras de padrões internos, quando você finalizar aquela construção, quando você olhar e falar, poxa, tudo que eu acessei, ela fecha dentro de um ciclo, né? Ela segue ali o que a gente chama no direito de cadeia de inferência epistêmica. Poxa, lá vai a Tamires falar difícil, né? Mas o que é uma cadeia de inferência epistêmica? É aquela situação, aquela sequência justamente de raciocínios onde as coisas se encaixam dentro de uma determinada lógica, dentro de um determinado contexto. Então, nós precisamos, a partir dessa construção, entrar, sim, dentro do nosso lugar de direito, certo? Você formou a tua cadeia? Eu vou sentar no meu trono. A tua cadeia, né, de inferência epistêmica, não é cadeia prisão, tá, gente? Quem tá ouvindo agora, vamos fazer esse recorte certinho aí.
Você analisa os fatos, você correlaciona tudo que você passou, fecha dentro de uma geometria, fala, bom, agora fez sentido, eu aceitei, eu assumi o meu lugar, agora eu vou reconhecê-lo, tá? A partir disso, as pessoas te reconhecem. Existem várias situações na nossa vida que a gente passa aí por essa questão de legitimidade, tá? E nós precisamos trabalhar em prol deste reconhecimento. E isso será feito, porque a energia do próximo ano, dos próximos anos, não só 2026, ele começa, como eu disse, um ano, né, um recorte de tempo de 9 anos. Então, os próximos períodos trarão essa energia favorável ao reconhecimento e a que cada um esteja no seu devido lugar. E isso também, né, é um certo perigo, porque quem estiver num lugar de usurpação será removido, tá? Será removido. Então, as confirmações de legitimidade começarão a vir publicamente, de uma forma muito, muito, muito grande. E nós temos que estar prontos. Lembrem-se também que eu tenho alertado vocês a diversos programas sobre cura emocional, sobre uma história da humanidade que precisa e que será devolvida para nós, porque também é direito nosso. Tudo isso será entregue de forma que já vem sendo construída, primeiro no inconsciente, depois no consciente. Isso vai sendo trazido à tona, à consciência, certo? Esse primeiro momento, gente, esse ano de 2025, eu até reconheço que eu falei um pouco difícil com vocês, coisas que, poxa, são complicadas, são mais confusas de serem entendidas. Por que você não conta uma historinha que seria mais fácil? Por que você não fala algo que eu consiga assimilar melhor? Porque o objetivo de 2025, gente, foi construção de inconsciente, tá? Então, eu falei difícil mesmo, porque a mensagem não era diretamente para o racional, para o que a gente chama de luz da consciência, e sim um resgate. Mas fiquem tranquilos que as suas células compreenderam a mensagem. O seu inconsciente compreendeu a mensagem. Mesmo que você não fale o meu idioma, você não fala a língua portuguesa, você não entendeu nada do que eu falei, o seu inconsciente me entendeu, as suas células me entenderam. Porque isso alinhou o que já está dentro de você. Por isso que o código é o acordar. Nós vamos acordar para a verdadeira mensagem, tá? A partir de agora, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Eu vou trazer para vocês conteúdos mais digeríveis, digamos assim, mais fáceis de assimilar, palavras um pouquinho mais simples, conteúdos não tão densos, não tão profundos, mas nós já temos a base ali construída. Nós já temos aquilo que foi fundamentado, nós já temos o alicerce. Então, a partir de agora, vai ficar mais fácil a compreensão. É aquilo do azul mesmo, do direito azul, né? A cor azul, que sempre esteve diante dos meus olhos e eu não enxergava. A partir de agora vai ser muito mais fácil de enxergar, porque eu já tenho a base sólida, eu já construí o que eu precisava no meu inconsciente, no inconsciente coletivo. E uma vez que você enxerga o que antes você não enxergava, você não consegue mais deixar de ver. Não consegue. Nós passamos até hoje por muitas manipulações mesmo, e isso vai começar a ficar muito evidente para nós, para vocês, muito. Manipulações de pessoas que de repente moveram e movimentaram grandes massas com discursos manipulativos, usando arquétipos inconscientes, não para curar, mas para continuar te mantendo escravo. Só está te mudando de rei, digamos assim. Você é escravo do sistema, a pessoa está criando outro sistema para também continuar a te manter escravo. A gente vai conversar sobre isso. Ontem mesmo eu assisti uma live que isso era muito nítido. Assisti uma live aí de uma pessoa, né, de uma pessoa que movimenta certa quantidade de pessoas, dizem coach, influenciador e tal, mas ele usa uma linguagem totalmente de manipulação.
E as pessoas seguem isso e continuam seguindo. Então, independente de nomes de personagens, a gente vai aprender qual é essa linguagem de manipulação, para que a gente não seja mais essas marionetes, certo? Porque nós somos co-criadores, nós somos espíritos e almas livres. Nós precisamos assumir o nosso lugar de direito, o nosso trono interno e no mundo, ok? Então, a partir de agora, a história começará a ser contada, nós já temos certa maturidade construída, intracromossomial, essa maturidade foi construída de forma intracromossomial, porque conversamos dentro do inconsciente coletivo, trouxemos essa estrutura e agora as coisas começarão a fazer sentido dentro da racionalidade, dentro da lógica. E quando você enxergar o azul, que sempre esteve ali diante de você, você não vai mais conseguir deixar de ver, certo? Quais são, então, os instrumentos e o que eu preciso fazer para estar pronto? Lembra que a gente sempre fala sobre manifestação de vontade genuína, tá? Eu não quero ser manipulado, eu quero assumir o meu lugar de direito, eu quero a cura emocional, eu quero acessar a evolução espiritual. Tudo começa com a sua manifestação de vontade de forma consciente. Escreva num papel. Pega agora no ano novo, na virada, pega uma folha de papel simples, uma caneta simples, escreva. Eu quero ser, eu quero estar, eu sou. A força dessas duas palavras, gente, até Jesus ensinou isso, tá? Isso, muita parte foi removido das escrituras, a questão do eu sou, mas ele falava, não é que ele, quando ele falava eu sou, ele não estava se referindo só a ele, não, ele estava dando um código, tá? Um código de cocriação. Quando você fala eu sou, é algo muito forte, algo muito importante, porque isso te coloca dentro de uma presença, de um estado de ser. Você cocria aquilo para a realidade. Então, são duas palavrinhas mágicas. Pegue uma folha de papel e escreva: eu sou legitimado. Eu sou a cura emocional. Pegue esse papel, escreva e queime. Você vai ver a transformação que vai começar a ter no seu inconsciente e na sua vida. Certo? Vamos tirar a carta de hoje? Última carta do ano. E, ó, pularam duas aqui sem querer, nem embaralhei. 3, na verdade, ó. Eu vou mostrar as 3, tá? Porque é um programa especial. A carta do colorir, a carta da águia e a carta da matemática. A carta da matemática faz referência a códigos, programação, linguagem, reescrita de campo, porque ela diz respeito a essa linguagem de programação. A águia é um animal de poder, visionário, liderança, tem tudo a ver com a legitimidade que nós falamos hoje. E o colorir, né? Rir junto, dar cor junto e ser feliz. Podemos construir esse campo juntos, dentro da legitimidade. Esse é o resumo das cartas de hoje, certo? Olha que forte, que importante, elas pularam aqui da caixinha, nem embaralhei. Vamos ficar com essa mensagem hoje, tá? Eu quero convidar vocês a seguirem os conteúdos de O Direito Azul na internet, Instagram, YouTube, TikTok, tudo que vocês colocarem, @ODireitoAzul, é conteúdo nosso, obrigatoriamente, porque eu tenho registro de marca e de direitos autorais, tá? E é muito importante porque os algoritmos da internet acabam entendendo relevância naquele conteúdo e a gente consegue produzir cada vez mais. Então sigam as páginas, tá? @ODireitoAzul. Pelas páginas de O Direito Azul vocês encontram as minhas pessoais, porque o meu nome Tamires, ele tem um jeito especial de ser escrito, tá bom, gente? Continuem na programação da rádio, tem bastante coisa especial hoje. Um beijo em cada um de vocês, feliz ano novo e que 2026 possa ser esse ano de legitimidade para nós, certo? Até semana que vem, até o ano que vem.